Fala galera, está começando mais um Amistoso Futebol. Programa feito de torcedor. Resenha pura, Resenha pura, né? Aqui a gente gosta, né, gente? Bom, gostamos e gostamos tanto que o mundo da bola tá rolando e não quer parar, porque a gente tá no meio do ano, né? Pelo fato de estar no meio do ano, tem muita competição rolando. Tanto as nossas aqui, né, que já estão cada vez mais se afundando, né? Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão já, que hoje é o tema já terminou a primeira fase. E também como o fora também, né? Na Europa, né? Que já tá é o começo, né? Pré-temporada já estão começando. Então, assim, daqui a pouco a gente fica sem assunto de futebol aqui, mas tem na Europa bastante, né? Até porque como a gente tinha prometido, assim que acabasse o primeiro turno, a gente ia fazer um resumão. Então esse programa vai ser praticamente de Brasileirão, pra gente fazer um resumão geral. Como vocês sabem, até explicando, o Brasileirão costuma ser até um pouco mais longo, né? Porém, pelo fato da Copa do Mundo, estão fazendo a correria, né? E aí eu tava olhando, assim, realmente tá mais acelerado mesmo. A previsão é pra quando acabar? Em novembro, né? Porque a Copa começa depois do dia... Então... Que vai começar a Copa já vai ter um campeão brasileiro, né? Então, geralmente o campeão brasileiro sai em dezembro. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então esse ano aqui tá sendo muito mais rápido, né? Já vai ter mais rápido, porque é um ano teoricamente um pouco mais curto, né? É época da Copa, né? E aí, o bom é que a gente, quando tiver chegar a Copa, a gente final do ano não vai ter assunto de Copa, então... Só Copa do Mundo e o Hexa, se der certo. Vai ser. Mas, até os times já estão demonstrando, alguns times já estão demonstrando cansaço. A tabela tá muito parelha. A gente vai começar Vamos começar de baixo pra cima. De baixo pra cima. Mostrar o que foi lanterna. Vamos falar que foi simbólico, acabou o primeiro turno e já teve um campeão simbólico, né? E então, tipo, se o campeonato acabasse hoje, esse seria o campeão e esses daqui seriam os rebaixados, né? Então vamos começar de baixo pra cima, né? Porque vamos. Do pior pro melhor. Do mais fraco pro mais forte. Vamos colocar assim, segunda ordem que foi, né? 20º temos Fortaleza. Não me surpreendeu o Fortaleza estar aqui. Pela campanha que fez, não me surpreendeu. Era pra estar um pouco... com certeza 10 na parte da tabela, mas pelo que fez, não, verdade, eu até achei que seria só o começo, mas esses 19 jogos ele mostrou tá diferente mesmo, não é o mesmo Fortaleza do passado, né? Então foi o último colocado nessa 10ª rodada, fez um campeonato muito mal até agora, ainda não se encontrou o jogo. E o problema é que perde muito ponto, né? E esses pontos, querendo ou não, lá na frente fazem diferença, né? Se a gente for pegar ele em relação... O Fortaleza tá com pontos, se a gente for pegar ele em relação ao Palmeiras, que é o 34 pontos de diferença. Então... E já teve um spoiler, mas provavelmente a galera já sabe aí que pelo tempo que a gente tá gravando, já sabe que o Palmeiras tá em primeiro, mas assim, me surpreendeu se fosse no começo do ano por Fortaleza estar nessa posição. Eu achei que o começo do ano, sim. Tipo, eu achei que da campanha do ano passado. Isso, pelo ano passado, até pelo que jogou na Libertadores, que se classificou. Não era um grupo tão fácil, né? Pegou por ter o River, mas se classificou. Então, cara, eu achei que o Fortaleza esperava mais do Fortaleza. Só que o Fortaleza realmente decepcionou. Ano passado fez uma das melhores campanhas, se não a melhor. Quarto colocado no Brasileirão, esse ano tá brigando pra último colocado, né? Pra não cair. Mas então... eu acho que ainda não cai. Eu acredito que o time do Fortaleza não é um time pra cair. Não tem time pra cair. Tem time muito... Que nós vamos falar, tem time muito pior aí. Muito pior, exatamente. 19º colocado, um pouquinho melhor que o Fortaleza, né? Temos Juventude. Juventude ficou com 16 pontos. Já era pra ter caído ano passado, mas... Foi
salvo na Bacia das Nas Almas. Bacia ali, das nas Almas. últimas rodadas. Mas esse ano, você vê que é um time que ainda não é estruturado, né? Então você vê que o campeonato do Juventude é brigar para não cair. É verdade. Como assim? Esse daí mesmo é um esperado que iria cair, porque ano passado brigou pra não cair, foi salvo no último minuto e Exatamente. esse ano, eu acho que esse ano não vai ter salvação pro Juventude, eu acho que até porque o Grêmio tá bom lá na Série B, tá razoável, então não vamos ter gaúcho, então nós vamos ter, porque pra mim, eu até achei que era perigoso a gente não ter nenhum time gaúcho ano que vem. Mas até acredito que o Inter talvez não caia e a Juventude cai. E, né? Também acho. Mas é claro, né? Tem 19 rodadas ainda, o Juventude com certeza pode. Eu acredito mais no Fortaleza do que do Juventude. Eu também. Tipo, nessas 19 rodadas que pode ser que o Juventude, sei lá, surte e suba, assim, mas eu acho que o Fortaleza tem mais força e mais elenco pra fazer isso do que o próprio. Concordo. Do que o próprio Juventude, né? Em 18º, com 17 pontos, temos Atlético Goianiense. Tá me surpreendendo de estar aqui. Também não era pra estar aí. Tá bem na Copa do Brasil. Já dando spoiler, pegou o Corinthians. Iludida, ganhou de 2-0. Claro que tem a volta ainda na casa do Corinthians. Vai ser bem mais complicado. Mas foi bem tá bem na Sul-Americana também. Então, tá vivo. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que nesse caso eu até entendo. Porque tá dando uma certa prioridade para as Copas. E querendo ou não, é claro. Mais fácil, né? É claro que o intuito não é um time de Libertadores, Copa do Brasil, o americano que for, não tem que brigar pra cair, né? Mas é aquela coisa da questão da prioridade, né? Provavelmente o Atlético Goianiense tá usando isso. Na Sul-Americana tá indo caramba. Na Copa do Brasil, já o primeiro jogo tinha contra de 2-0, né? Não, ele tá dando uma boa prioridade, né? Eu acho que o Atlético é aquilo. O caminho, entre aspas, seria um pouco mais fácil as Copas, porque não é, né? Mas porque o Brasileirão fica muito difícil, que é um campeonato muito longo. Geralmente. Jogo em casa, fora, muita viagem. Depois que fizeram os pontos corridos, o campeonato se tornou um campeonato para quem, teoricamente, é um campeonato mais justo, pelo fato, assim, vence quem tem o melhor elenco ou quem tem a melhor estrutura ali para aguentar 38 rodadas, né? Por exemplo, o Atlético Goianiense não teria força para chegar a 38 rodadas sendo líder. Até mesmo Palmeiras, Corinthians, Flamengo, os últimos campeões, quem mais? O Atlético Mineiro. Teve um momento no campeonato que deu oscilada, que é aquele momento que o time cansa, que o time tem muitas lesões, e aí você não aguenta, aí é quando pode se passar, né? E as prioridades também, né? Às vezes, não, as Copas, principalmente a Copa do Brasil é um né? E ajuda muito. Principalmente os clubes de menor expressão, né? Quanto mais fácil ele avançar, melhor tem de recurso, né? Ano passado tava pagando mais pra Copa do Brasil do que pra Libertadores, né? Verdade. O Galo encheu os cofres nessa brincadeira, né? Bom, 17º e o primeiro cabeça aí da zona de rebaixamento no momento, Cuiabá com 20 pontos. O Cuiabá é um time que eu olho o Cuiabá e vejo que é muito jogador do Corinthians ali, né? É o time ruim do Corinthians. É o time B do Corinthians. É o Corinthians do ano passado. Se o Corinthians permanecesse com esse elenco do ano passado, estaria no lugar do Cuiabá. Exatamente. Mas o Cuiabá, vou falar pra você, eu vejo o Cuiabá, eu não acho que ele vai cair, eu não vejo ele caindo, essa é a verdade. Porque em relação por exemplo, ao Juventude, talvez até ao Atlético Goianiense, eu acho que é um clube um pouco mais estruturado já. Porque querendo ou não, é um clube novo, né?
Sim, clube novo. E tem o que? 2 anos, tem 1 ano, 2 anos só de Brasileirão. Então, você vê que é um clube que tá se mantendo. É claro que o Brasileirão realmente é um campeonato muito difícil. Não é só pelos confrontos, né? Que eu vou pegar hoje um Palmeiras, eu pego o Corinthians, depois volta, eu pego o Inter. Não é só por isso, mas também por toda... Eu acho que o combo, sabe? A viagem que você dá, né? Às vezes você joga lá no Nordeste, aí uma quarta, aí já tá jogando no Sul, né? Então eu acho que isso aí também dá um cansaço nos jogadores. Você pega um frio e um calor assim em menos de uma semana, né? Menos de 5 dias, né? Então eu acho que tudo isso influencia, não no campeonato em si. Mas eu acho que o Cuiabá ainda tem chance de sair. O Cuiabá eu vejo como tá um pouco melhor estruturado, tá se estruturando melhor. E eu vejo que ainda não é hora de cair, sabe? É um time que se... Dá pra aguentar mais um ano. Não, até mais. É porque realmente hoje o que manda é dinheiro, né? Investimento, né? Quanto mais você tem, mais você investe, né? Então, eu acho que se der mais uma... ainda talvez alcance um pouco mais até. Eu também concordo, até porque tirando a parte da filial que eu concordo, né? Do Corinthians. Eu acho que não tem muito o que se falar do Cuiabá, né? É um time novo e tá brigando ali. Eu acho que se cair esse ano complica muito a vida do Cuiabá pros próximos. Se permanecer, pode começar a criar um corpo igual um Bragantino, apesar que o Bragantino tem muito dinheiro. Mas eu acho que o Cuiabá ainda não é aquele time que você, por exemplo, o Sport, o Bahia, o Vitória, que são times grandes, são times que têm títulos de expressão, porém só ficam permeando entre a Série B e a Série A. Entendeu? Eu acho que o Cuiabá, o perigo do Cuiabá hoje é ele cair e não subir mais. Ó, a Chape. A Chape era um que não tinha caído. Caiu, não sei se sobe. É ficar nesse... também, não cair, mas também não sai dessa zona, entendeu? Sempre tá ali correndo esse risco. Só que eu acho que ainda pro investimento do Cuiabá, talvez pro Cuiabá ainda seja bom ele ficar no meio de tabela do que ele cair pra uma Série B, né? Depois ele cair pra C, D. 20 melhores times do 20 Brasil. melhores, né? Copa do Brasil e Nacional, né? Comparar, né? Com certeza é os 20. Não, e tipo... mas o Cruzeiro é o melhor da Série B, só que ele é o 21º time mais forte. O Cuiabá ainda ficando em 15º, ainda ele tá E eu acho que paga pelo fato de pagar mais, eu acho que pro clube tem as vantagens, né? Você permanecer na Série A. Agora, o que talvez eu veja assim, que pro Cuiabá seja ruim, é ele cair e ele começar um declínio. Não só cair, né? Se ele cair, ficar entre subir e cair, porque a Série B ainda é forte. Né? Ainda tem um time forte, né? O primeiro fora da zona de baixamento, o Avaí, tá ali com 21 pontos, mas só que o Cuiabá tá tudo bem embolado, né? Se eu pegar aqui no Curitiba, que é o 13º, né? Vai chegar nele, tá com 22 pontos. Pro Fortaleza, que é o 20º, a gente tá falando de 8 times aqui. São só 7. Então, 2 jogos e um empate. 3 jogos, na verdade, né? Um confronto direto aqui, talvez, sei lá, o Fortaleza pegue um Curitiba. Bem, ele já tira uma diferença de estar na frente. Então, querendo ou não, essa parte de baixo tá bem embolada, né? A parte de baixo como a de cima também, mas tá muito próximo. Muito próximo e... Não dá pra definir nada. A aposta dos 4 aqui, pelo menos eu acredito que Fortaleza realmente não cai assim, né? Eu acho que o segundo que daria pra cravar aí talvez é o Atlético Goianiense. Mas aí eu acho que vai depender muito das Copas. Vai que ele ganha vai que ele chega na semifinal, com certeza é prioridade. Lembrando que ano passado o Atlético Paranaense também quis fazer isso e quase foi rebaixado, né? Foi salvo também nas últimas rodadas. Acabou não ganhando nada, mas quase foi rebaixado. Então,
problema do Brasileirão é isso, é você menosprezar. O Grêmio ano passado, não, a gente não cai no começo do ano. A gente não cai. Deu fax essa. Tá lá na Série B, provavelmente se achando, porque vai subir e não vai subir nem campeão, que ele no começo do ano, eu vou, como é? Comemorar título. Vai nada, vai comemorar lá o gauchão, porque... O título que comemorou quando subiu. Não, e detalhe, o que é pífio pro Grêmio é que ele não conseguir, tudo bem que tem o Cruzeiro e tem o Vasco, né, mas vai ter o Cruzeiro, mas o Grêmio não subcampeão, né, então tipo, você vê como que o Grêmio tá a nível nacional, é que nem na Série B ele consegue subir campeão, o que aparentemente não vai fazer, né, então é time regional mesmo. Pois é. Bom, junto com o Avaí, também com os mesmos números de pontos, a gente 15º, América Mineiro. Ele só tá na frente por conta de saldo de... Ele tem um saldo de gol a menos que o Avaí, né? As duas equipes estão bem parelhas aqui, né? O América Mineiro da Libertadores foi o último colocado. Ainda hoje está disputando o Copa do Brasil. Copa do Brasil. Perdeu o jogo pro São Paulo. Pro São Paulo, 1-0. E aí... Então, Copa do Brasil e Brasileirão. Eu acredito que o América Mineiro é um time que não cai. É um time dos últimos 2-3 anos. Tá bem estruturado. No momento até que o Isca tava, eu achava que era um time bem... Né? Tanto que foi a época que chegou na semifinal da Copa do Brasil, sim, né? Foi ano passado. Acho que foi ano passado, né? Não, foi retrasado. Não, retrasado. Então, foi um dos ápices, eu acho, que o América Mineiro. É um time que, pelo que eu vejo das últimas anos, até no Brasileirão, tá se mantendo bem, sabe? Ele tá se mantendo sempre ali entre os melhores, né? Então, eu não acho que é um time que caia. Acho que já vem de mais organizado, estruturado, entendeu? Logo em seguida temos também com o mesmo número de pontos Goiás, 14º, e Curitiba em 13º, os dois com 22 pontos. Curitiba tá na frente por causa de uma vitória. Logo em seguida. Antes de você falar, a gente vai pro intervalo aqui rapidão e a gente volta já, porque nosso tempo já estourou e 12 times, e agora a gente vai começar do meio da tabela pra cima, então não saia daí, galera. Bom, galera, voltamos agora do intervalo, né? Agora pra gente falar o meio da tabela. Quase meio. Pra frente, porque que agora a gente vai chegar nos times que tem alguma pretensão aí. Se é que eu ainda sou sou ainda daquela da leva que sul-americana desculpa pra perdedor, entendeu? Que o time que eu vou brigar ali pra se classificar pela sul-americana, pra dizer que tá brigando por alguma coisa. Que na verdade é um título importante, só que na verdade nenhum time faz um planejamento, tipo, esse ano nosso planejamento vamos ganhar a Copa do Brasil e se classificar para uma Sul-Americana. Todo mundo visa brasileiro, segundo o Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo visa o brasileiro e a Libertadores. Aí o segundo plano é a Sul-Americana, e se você der azar de ficar no meio dos boi-maria ali, você não consegue nada. Pois é. E agora a gente começa. Se tivesse dado nessa rodada, temos já 6 times classificados. 6 times classificados para a Sul-Americana, né? O primeiro é o Ceará com 24 pontos. Ele tá com o mesmo número de pontos que o Botafogo. Primeiro e contra o Ceará em 12º, né? A diferença é o Botafogo tem 2 vitórias. Já dá requisito para ele estar na frente. O Ceará eu acho que é um time que tá
Tinha que ter passado na Copa do Brasil, eu acho, de verdade. Eu também acho. Pela fase do Fortaleza, ele não era pro Fortaleza passar, né? Mas é um time que tá muito forte na Copa Sul. É um time que deu uma focada na Sul-Americana, né? E agora vai pegar até o São Paulo, né? E aí acho que daí é perigoso ser o campeão. Infelizmente foi eliminado pro Fortaleza mesmo, né? O clássico, né? Na Copa do Brasil, pro seu maior rival, né? Mas é assim, não tá fazendo uma campanha ruim no Brasileirão, né? Porque tem 12º é uma posição por ali, né? De Sim. Ficar, né? Mas eu acho que é um time mais pra oferecer, sabe? É um time que a gente sabe que pode brigar pelo menos em 10 ali, né? Eu acho que ainda fica na frente até do Botafogo, que é um time que tá pegando o gancho, é um time que só tem dinheiro e ninguém pra comandar, aqueles caras ali, né? É aquela coisa, é o retorno mesmo que vai ter, né? Mas assim, o Botafogo é compreensivo. Não, com certeza. Até ele tá nessa posição, porque assim, até mesmo como a gente até comentou aqui, acho que no penúltimo, e que o presidente falou que a torcida é chata de querer. O presidente está com planejamento de futuro, então ele está contratando a molecada, mas pensando no futuro. Então é quase, eu acho que, não sei se é isso que eles pensam, mas eu acho que quase é um campeonato teste pro Botafogo, né? Então, tipo, pro Botafogo ficar entre meio de tabela, não tá ruim. De meio de tabela, tipo, se a gente conseguir uma Sul-Americana, se a gente conseguir beliscar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, nossa, pra nós é lucro. Pro Botafogo eu acho que tá legal. Agora, o Ceará, eu acho que sim, acho que o Ceará poderia, porque o Ceará é um time já mais consolidado. Perante o Botafogo, eu acho que é um time até mais forte, porque tem um certo entrosamento, tem o Vinha, os caras jogam bem, a ponto que na Sul-Americana não perdeu um jogo, né? Eu também acho que o São Paulo não aguenta. E falando em São Paulo é o primeiro cara da primeira parte da tabela, né? 26 Fogo de pontos. palha. Ele tá junto com o Santos, que tá em 9º. O Santos tá na frente. Esse me surpreende. Por causa de... Também me surpreende o Santos, porque a fase... Cara, é difícil. O São Paulo tá abaixo, na verdade, porque pelo elenco que tem, por estar ainda dando a Sul-Americana, Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil, as quartas. Eu acho que era um time que ia um pouco melhor no... mas também é aquela coisa, né? Umas coisas que são prioridades, né? Eu acho que, né, nível nacional, acho que falta pra eles o só Copa do isso Brasil. que falta. Então, realmente, eu acho que o Paulo tá bem. Só que ao mesmo tempo, eu acho que tem que pressionar mais, né? Então, cada vez que vai afunilando, né? É aquela coisa, né, meu? É ganhar ou ganhar, né? Agora não tem jogo mais tão fácil. Eles tendo pego o América Mineiro, independente da qualidade ou não do América Mineiro ou superior, mas a questão é aquele negócio, né? 2 jogos pra 11, ganha quem errar menos. Ganha quem. Não é quem. Tanto que, o América, como você mesmo frisou, eu não vi o jogo, mas você viu aí que o América perdeu o pênalti, né? Perdeu um pênalti. Pode custar caro pro América. Ainda mais que o São Paulo, querendo ou não, entre América e São Paulo tem camisa, então tem título, né? Tem mais torcida, tudo bem que o segundo vai ser lá no Campo do América, do América, né? Então, e é difícil jogar lá. É difícil jogar lá. Agora, o que me surpreende aí, eu acho que o São Paulo até era de boa estar nessa posição, porque o São Paulo é um time meio pipoqueiro. Dos últimos anos, então, vem comprovando isso. Agora, o Santos tá acima do São Paulo, assim, literalmente no meio de tabela, porque pra mim o Santos ia cair. E eu ainda não duvido que... Não pelo fato, assim, dele ser o nosso rival, de ser um rival aqui e tal. Os caras têm uma soberba que nunca caiu. Mas mas também não
disputa mais nada ultimamente, né? Então, muito time inerte, né? Ah, time grande não cai, mas também não disputa, né? Porque a liga deles é pra não cair. Esse é o título que o Santos diferente do Flamengo, passado, né? É, exatamente. O Flamengo ainda pode alegar isso, mas eles sempre estão brigando. Pode não ganhar, mas eles sempre estão brigando por alguma coisa. Agora o Santos, ano passado quase não caiu. Tá, que o surto deles foi a Libertadores, que eles chegaram na final, né? E tipo assim, ninguém esperava com aquele elenco horrível. Se não o Marinho carregar nas costas, aí a prova é que o dia que o Marinho... Não, e o Cuca, né? Porque eu já venho falando aqui que o Cuca pra mim é um dos melhores. E o Marinho e o Cuca. E o Marinho, ao dia que ele não jogou bem, o Santos perdeu. Que foi com a final do... contra o Palmeiras, né? O Palmeiras também não jogou bem, mas assim, o Santos errou. É aquela coisa, quem errou menos ganhou. Quem errou menos, O Palmeiras teve uma chance e fez, né? E o início nem o Marinho, que vinha jogando bem, conseguiu jogar, né? Pois é. Exatamente. Mas eu acho que o Santos, se bobear ainda, porque tem 18 rodadas, 19 rodadas, se o Santos bobear, ficar perdendo ponto besta, e estava perdendo ponto besta, cara, a diferença do Santos pro último tá quanto? Pro último, 26 contra 15. São 11 pontos. São 11 pontos. Cara, 11 pontos não é impossível tirar. Então, tipo, se o Fortaleza ali me dá uma louca e me sobe tudo, e o Santos não faz o dever de casa, e tem uns times que é predestinado, né? Que fala que agora pra cair. Você falou numa coisa, o que acontecer do Santos? Aí você acha que fale de vez? Cara, eu acho que eu não sei se vai falir. Eu acredito que o Santos não vai dar uma de Cruzeiro. Já acho que acredito que o Santos caia. Caso ele caia, ele sobe logo. Porque o Santos tem a base muito forte, né? Então acho que é o que pode salvar o Santos, um outro jogador experiente, mas eu acho que o Santos não vai virar um Cruzeiro da vida, né? Mas se bobear, cara, hoje em dia tá complicado. Você vê a Série B quando o Palmeiras caiu, quando o Corinthians caiu, que subiu com a mão nas costas. Hoje em dia a Série B, se você cai, velho, não é tão fácil não. Até porque não tem tanto dinheiro investido, né? Bom, em oitavo temos Bragantino. Cara, o Bragantino pra mim é a decepção do ano. É decepção do ano, de verdade. Em todos os aspectos, todos os competições. Eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores. Nem foi pra fase de grupo. Não, ele foi eliminado na... Ele não foi pra fase das oitavas. Isso. Foi eliminado na... Exatamente. Fase de grupo. É, fase de grupo. Quem saiu foi o Fluminense. Então, assim... Para o time do Bragantino, eu acho que realmente... Ainda assim, não tá mal no campeonato, é claro. Não tá bom. Você tá em oitavo, você tá classificado... Hoje, no caso, né? Estaria classificado pra... Uma pré, né? Não. Sul-Americana ainda. Sul-Americana. Mas é aquela coisa, eu acho que o Bragantino é um time que dá pra... Dá. Tanto que você vê que o Bragantino praticamente botava fé até no título paulista, nem isso ele chegou. Exatamente. Que é um título que talvez seja um pouco... mais fácil pra eles, no momento, né? É. Porque realmente a gente sabe que é um... Como tem 3 hoje, né? Não vou nem colocar. O momento... 3, assim, que realmente é mais... Tem mais time pra jogar, que é São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Tirando eles, né? O Bragantino realmente... Mas não aproveita, né? Não. É que o Bragantino, sabe o que eu acho que é da azar? Todo paulistão mata-mata ele pega o Palmeiras. Aí ele cai. Mano, é um azar, velho. Ah, mas aí ele teria que dar uma sorte, então, do Palmeiras ser eliminado antes e ele chegar na final com o outro. Ou ele eliminar o Palmeiras, velho. Você quer ser campeão, tem que ganhar dos grandes. Isso é verdade. Você quer ser o melhor, tem que bater nos melhores. Não, né? se fosse contar assim, tipo, de questão de sorte dele. Porque ele teria que, por exemplo, o Corinthians elimina o Palmeiras na semi, ele vá na final com o Corinthians e ganhe. Isso. Aí ele não carrasca. Ou ele dá a sorte de pegar um Santos, né? Que... Não espera muito. Mas eu acho que é o campeonato que ele tem mais chance. Mas eu concordo com você. Eu acho que ele tem que pegar o Palmeiras, eliminar o Palmeiras e ganhar. Aí ele prova que é grande. Que a oportunidade que ele...
Ele perdeu o Atlético Paranaense. Foi um jogo xoxo, né? 0 com não muito lance assim. Claro que também tem aquela coisa, né? Talvez pro Atlético, por ele já ter ido de Copa do Brasil. 4, 5. A própria Sul-Americana também ganhado, eu acho que ficou um pouco mais. Ele tava um pouco mais. Tranquilo, sabe? Sim. Em relação assim, chegou nessa parte, a gente sabe como vamos uma final, entendeu? Mas era uma oportunidade Bragantino, né? Porque querendo ou não, o Atlético Paranaense é um time forte assim. O Filipão deu uma renovada nesse time, mas sem ele o Bragantino eu acho que era um rival à altura do Bragantino diversas. Então eu acho que... mas é aquela coisa, né? Não era pessoal. E a chance dele foi Paulistão, só que é aquela coisa, o Paulistão 4 com ele, né? Tipo ganhar, velho. Essa é a... vamos colocar aí que sejam 5 times que tenham chances reais de ganhar título. Porque por mais que o Santos hoje possa ser que não ganhe, ele tá atrás desses 4, mas ainda assim, perto de um Água Santa, ele tá na frente, né? Com certeza. Tudo ele bem. É a quinta força, né? Tudo bem que a gente sabe que ainda é perigoso o Água Santa, não desmenosprezando a galera do Água Santa, mas sabendo que a grandeza do Santos perante ao Água Santa, ao Santo André. Não tem o que comparar, né? 15 de Jaú. Mas... pode falar. Mas... desses... Agora, o último cara que hoje estaria classificado para a Copa Sul-Americana, e esse é o cavalo paraguai que você sempre fala, é o Inter. Inter cavalo paraguai. E a gente pode até provar, porque o Inter no começo do brasileiro, até pelo menos a 10ª rodada ali, ele tava entre o 2, 3 primeiros, né? Sempre foi segundo ou terceiro colocado. E agora já tá em 7º, né? Pra você ver que como o Inter deu uma caída, né? Ele tá com o mesmo número de pontos do Flamengo, que tá decepcionado. Mas é aquela coisa, né? O Flamengo ainda tá na Copa do Brasil, né? Com chances reais em todas. Reais em todas. Então a gente sabe que a prioridade do Flamengo talvez agora não seja o Brasil. Copa do Brasil, né? Mas pro Inter, né? Que é um time que, beleza, não é que tá na Sul-Americana. Não é nada. Desculpa. Ele só não tá na Copa do Brasil. Né? Mas na Sul-Americana ele está podendo até ser campeão. Mas o São Paulo e o Ceará é muito mais forte. Eu acho também que são 2 times mais favoritos. Porque o Inter é aquela coisa, a gente... tem dia que joga bem, tem dia que joga mal, aí a gente... Mas é aquilo que eu sempre falo. Eu não sei até se o gaúcho, o ex-gaúcho da bancada aqui falava também, mas o Inter é engraçado. Todo ano os caras querem colocar o Inter como favorito. E todo ano o Inter não ganha um título brasileiro há mais de 30 anos. É o time que tá mais tempo na fila. E vai ficar bastante tempo. A chance que teve foi contra Antes era o Atlético Mineiro, né? Que era 31, 32 anos. Hoje a chance que teve foi um ano retrasado. O ano retrasado, que o Flamengo, aquilo que a gente falou, o Flamengo foi ali com a bengalinha e passou a lebre. Literalmente a tartaruga e a lebre. Foi aquele campeonato que o Inter tinha chances reais, que tava jogando um campeonato bom, né? Fez um campeonato bom. Só que, hoje em dia, com esse elenco que tá, não é um elenco ruim. Não é talvez pra cair como eu achei que cairia. Porém, também não é pra brigar por título nem a pau. Não, com certeza. Vamos fazer o seguinte, antes de você falar o próprio, agora nós vamos pra parte de cima. Agora só faltam 6. Agora são 6 da Libertadores, são os top 6. Então são os melhores times do Brasil, na atualidade. Então a gente vai pro intervalo e a gente volta já. O último bloco é o ranking top 6, porque né, quase deu top 5. Mas top 6 aí, não saia daí, galera. Bom, galera, voltamos agora para o nosso último bloco, porque a gente vai falar do top 6. Faltam 6 times, os 6. Por enquanto estariam classificados.
pra alguma coisa. E eu acho que os 6 que poderiam ganhar, de fato... Acho que esses 6 que vão manter. Eu também acho. Eu acho assim... Acho que talvez a ordem mude, mas esses 6 eu acho que são os times realmente hoje mais fortes do... Salvo o Flamengo, se caso, sei lá, o Flamengo for eliminado agora, ou numa próxima fase da Libertadores e de uma Copa do Brasil. Acho que até pelos reforços que o Flamengo tá trazendo, ele pode, tipo, dar uma arrancada e querer... Ah, com certeza. Eu acho que o Flamengo teria chance, Aquela entraria, coisa, né? Tem 19 rodadas, né? Tá muito em Tá aberto, muito, né? Tá muito misturado. A gente tá falando do Flamengo, que é o 6º, contra o primeiro de 9 pontos. 3 jogos. 3 jogos. E agora todos se enfrentam novamente, né? Então, é aquela coisa, né? Quem errar menos, que a gente sempre fala. Não, que a questão não é ganhar menos, errar menos, mas é quem conseguir ganhar desses rivais em si, já consegue essa diferença, né? E não vacilar, tipo... Vacilar com o time pequeno. Porque o problema eu acho que às vezes não é nem o grande, porque você até perder para um time justificável, Não que não seja também para um time pequeno, não é isso. Mas é que, querendo ou não, é um ponto, 3 pontos que você deixa de ganhar para um Avaí, né? Nada contra o Avaí. Bom, Flamengo com 30 pontos, 6º colocado. Ele é o primeiro da pré-Libertadores, dois dele, e o Atlético Paranaense nesse momento com 31 pontos. O Flamengo está fazendo um campeonato muito bom. Começou umas rodadas crescida, né? Ele tava muito mal mesmo. Tanto que o Flamengo tem 7 derrotas. Dos 6, ele é o time que mais tem derrota aqui. Os 6 primeiros, né? É o time que mais tem derrota. Pra você ver quanto ele perdeu de ponto, né? É que o Flamengo, eu acho que teve aquela parada também, tipo, um pouco dos estrelismo dos caras. Os caras tá dando uma renovação. Treinador. Os caras tão querendo ou não, uma renovação assim... De leve, tá vindo, já viu o Cebolinha, viu o Vidal, que são 2 baita jogadores, né? Tá vindo mais caro, então, tipo, o Flamengo tá se reforçando ali, trazendo umas peças que interessante, que vai ajudar no campeonato mesmo. Tipo, você tendo um Vidal, você tendo esses caras, você dá uma brilhantada no seu elenco. Tudo bem que aí do Dorival é fraco, por mais que tá fazendo... Por mais que tá começando a fazer um bom trabalho. Tá fazendo um bom trabalho. Ele já, o interessante do Dorival, o que eu achei é que ele já botou o Pedro pra jogar, o que o resto dos treinadores, os gringos, mas ele também não fez. Eu não vi ele bancando o Gabigol e colocando no banco. Ele no banco, hein? Tá. Como perde gol, cara? E 10 chutes ele perde 1. O que o Pedro não faz isso, né? Porque o Pedro precisa de 2 oportunidades de ter 2 gols, né? Tanto que eles têm quase o mesmo número de jogos de jogos e tem quase o mesmo tanto de gols. E olha que praticamente, se você for ver, o Pedro, acho que de titular, o Pedro não vem jogando tanto contra o... Agora... Nessas últimas rodadas, sim, mas... Nessas últimas rodadas, né? De vez em quando. Mas é isso, né? O Flamengo, ele deu uma crescida. Eu vejo o Flamengo ainda como um dos 4, pelo menos. Também vejo. Primeiro a quarto, eu acho que ele ainda fica. Eu acho que com certeza tá na frente de Atlético Paranaense, Fluminense. Sim, mesmo sim. O Fluminense um ótimo momento com o Diniz, né? Eu não vejo o Fluminense ainda com lata de frente pra ganhar o Brasileirão, né? Claro, também não vejo. 19 rodadas aí. Pode jogar tudo que for, né? Mas eu acho que não é um time campeonato, né? Não, também acho que não. Flamengo em 6º, Atlético Paranaense em 5º, né? Os 2 que estariam hoje no momento na pré-Libertadores. Em 4º temos Atlético Mineiro. Em 4º com 32 pontos. Atlético Mineiro, ele uma rodada perdida. Ponto besta pro penúltimo. Pro América Mineiro. Então, não
custou 2 pontos deles aí, é claro que... E a última rodada perdeu pro Corinthians, né? Um confronto direto, né? Então foi na penúltima. América Mineiro, que ele empatou, ele fez o gol no final e tomou o gol no final também, né? E contra o Corinthians ele tomou uma baita dos pés de Fábio. Lei do ex. Diria, né? Então, queira ou não, foram 6 pontos que ele poderia ter tomado, né? Ele só somou 1 e dificultou bastante, né? Nessas 2 últimas rodadas. Mas é um time que realmente, agora com a volta do Cuca, né? Com certeza tem tudo pra dar uma repaginada pra volta, né? Tá no conta da eliminação da Copa do Brasil, do Flamengo, né? Agora tá Libertadores e Brasileirão. Mas ainda assim vai dar muito trabalho até o final do campeonato. É um time muito forte. Tá se reforçando, né? Cada vez mais. Chegou o Pavon, Allan Kardec, o Pedrinho, né? Então é um time que tá bem reforçado. Com certeza vai conseguir usar bem esse jogador. Nunca, com certeza, ele sempre faz isso. Só voltando ali, só pra mim, uma coisa que eu acho ainda, eu boto o Atlético Paranaense como a zebra. Acho que desses 6, eu acho que eu boto ele como a zebra. Tipo, não acho que ele ganharia um campeonato brasileiro. Mas acho que assim, quem você botaria que talvez possa ser que surpreenda? Eu acho que desses 6, o Atlético Paranaense, mais ainda do que o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, não. Felipão, né? Por conta do Felipão, E aí eu vou te falar, se o Felipão ganha, é o melhor técnico do Brasil. Sim. Zoeira. Porque, então, mano, o cara que ganhou anos, a Copa né? do Mundo, o cara que ganhou Libertadores, Brasileirão. Não, multicampeão, né? O cara e é o chamado de velho, né? É velho porque ele já tá tiozão, né? Não, mas é o chamado de futebol antigo, né? O pessoal ainda Exatamente. fala aquele, Luxemburgo. É que eu acho que você tira o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que são times assim que são mais consolidados, então acho que esses automaticamente, é o que tá acontecendo, estão entre os 5 primeiros e vão ficar brigando. O que eu acho, eu acho que esses daí já estão garantidos, tipo, só se um vacilo, por exemplo, o Corinthians vacilar muito, ou o Atlético vacilar muito, o Palmeiras também, o Flamengo vacilar muito. O que eu acho que não vai acontecer, eles vão manter essa regularidade. Agora, o Fluminense e o Atlético Paranaense, o Atlético mais, são incógnitos, mas eu acho que o Atlético, pelo futebol que ele tá jogando, ele é mais consistente do que o Fluminense. Porque o Fluminense, eu acho que tá vivendo uma fase boa. Daqui a pouco o Diniz estoura, como sempre, e aí perde o elenco. Não, e convenhamos, né? Você até vai falar aí que o Fluminense é a posição que ele tá? Eu ia falar agora dele, que ele é o 3º colocado. Então, colocado com 34 pontos, só tá atrás de Corinthians e méritos do Fluminense. Mas pra mim é mais um cavalo paraguaio. Vai brigar aqui, mas não vai aguentar até o final. Pode ser que eu esteja enganado? Lembrando Pode. Que só tem Brasileirão. Brasileirão pra lutar, hein? Então, a prova aqui, saiu de Sul-Americana, de pré-Libertadores. Pra Sul-Americana. Na fase de grupos nem se classificou para as oitavas. Copa do Brasil tá jogando ainda, tá vivo. E o Campeonato Brasileiro, cara, ganhou do Corinthians, mas o jogo com o Corinthians ganhou de 4-0. Ganhou do jogo o Corinthians com metade reserva e metade da base. Não é um jogo pra se levar em consideração. Pegou alguns times que, tipo, cara, eu não sei se acho que ganhou do Flamengo, né? Vai manter nessa segunda fase, né, do Brasileirão, né? Porque agora, o segundo turno que os times começam a dar uma acordada, né? Agora você vai ver que os times até os estão lá embaixo, vão brigar por tudo pra não cair, né? Mas o Fluminense em 3º colocado, ainda assim, utilizar, né, a campanha, porque realmente o time, a cara do Fluminense, eu acho que não é o Ganso.
Não vai ser. Já era, Gans. Mas ele é um cara diferenciado. Dá pra se perceber. Em segundo lugar, pra mim é surpresa, não vou negar. Eu achei que não estaria tanto aqui. Mas até achei que no começo poderia, né? Por conta que não é tão prioridade, né? Das 10 primeiras rodadas. Mas tá se mantendo e tá se mantendo desde isso, pelo menos nas 5 primeiras posições. Que é o Corinthians agora em segundo com 35 pontos. Fazendo um bacana boa pra caramba. Dando trabalho pro Palmeiras e pros outros times que estão logo abaixo, né? Os outros 4, né? Que tem. Ganhou já 3 pontos em cima do próprio Atlético Mineiro. E do Flamengo. E do Flamengo. E lembrando que contra o Atlético Mineiro no Mineirão, né? No Mineirão, Querendo ou não, foi importantíssimo os 3 pontos lá. Ainda mais porque o que eu vejo muito é que os times, por exemplo, o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians. O Palmeiras fica fora. O Palmeiras vai com aquela coisa tipo assim, 1 ponto é bom, né? Vamos pelo menos pra conseguir 1, claro que o mas se conquistar 1 ponto, estamos saindo porque estamos na casa dos caras. Então, com certeza a vitória na casa do time, principalmente contra um rival direto, no caso do Atlético, do Flamengo. Como eles chamam. Baita de motivação, né? Eles chamam um jogo de 6 pontos, né? Exatamente. Mas, ainda assim... daí o Corinthians fez o quê? O Corinthians, se não me engano, eu não tô lembrando mais que ele perdeu pro Palmeiras, ele perdeu pro Fluminense, ele ganhou do Flamengo e do Atlético Mineiro e empatou com o Atlético Paranaense. Então, na balança de equilíbrio, ele tá 2 e 1. Então, equilibrado. O único que perdeu é o Palmeiras, mas que tá em primeiro, de resto. E é uma vitória a mais. O Palmeiras tem essa vitória. Não, mas eu digo assim, dos 5, ele ainda tá em equilíbrio, porque é os confrontos diretos, né? Então ele perdeu para 2. Detalhe, o único jogo que realmente pode se considerar méritos do Fluminense, mas a gente jogou com o time todo reserva, então, porque tinha o jogo contra o Boca na mesma semana. Agora o próximo jogo não, se jogar com o titular, né? Ele vai ser na casa do Corinthians. Aí se o Fluminense ganhar, beleza, mérito do Fluminense. Lembrando que o único jogo realmente assim que o Corinthians levou a sério, que perdeu, foi contra o Palmeiras, que aí o mérito é do Palmeiras que ganhou. Porém, agora, que inclusive já é umas 3 rodadas, em agosto, já vai rolar, então... Já vai rolar, e querendo ou não, é aquela coisa, né? Quem fizer 3 pontos, já dá uma... do outro, né? Do confronto de... Em primeiro lugar, temos Palmeiras. Palmeiras foi o campeão. Simbólico. Né? Você concorda com... Campeão simbólico? Não, com o que o Scarpa disse? Concordo, não representa nada mesmo. Porque tem gente que comemora, né? Como se fosse título. Coisa, né? Nós fomos o time que mais fez gol e menos tomou. Nada. É o que mais venceu. Por um lado é bom, tem uma vantagem a mais. Tem uma vitória a mais, que é diferencial, né? Ali, né? Mas não quer dizer nada, né? É aquela coisa, né? Ainda tem muito chão, 19 rodadas. Agora o campeonato realmente vai dar uma funilada. Só tem todo mundo querendo ganhar. Do Palmeiras para o Flamengo, que é o primeiro ao sexto, tem 9. Então, é facinho de perder. Facinho de recuperar, né? Então, perder ponto besta, não. Não, porque... eu acho que o momento que tinha pra... Beleza, não vamos dar uma certa prioridade, era até essa metade do Brasileirão. Primeira fase terminar. Pra frente, cara, é aquela coisa, ou ganha ou ganha. Qualquer ponto perdido no final dá falta, e aí você pode não ser campeão por causa de 1 ponto. Por causa de uma empate ali, uma vitória mais pesada. Mas sabe por que eu acho que hoje o Palmeiras talvez seja o favorito para ser campeão? Porque o que de certa forma o que ajudou foi ele ter sido eliminado da Copa do Brasil. Porque hoje ele tem 2 competições para disputar. Então, assim, o Abel que reclama pra caramba do calendário. Então ele já não tem mais uma... Duvido que o Palmeiras não ia querer ser campeão da Copa do Brasil. Mas não, já que já saiu e
Já falamos do resultado lá, já foi. foi. Agora, falando do resultado em si, que é a eliminação, então, acho que... Talvez é aquela coisa, a males que pra bem, né? É. O Abel reclama muito jogador em quantidade de elenco, então talvez um bom momento até pra poder tanto chegar a peças novas, como entrou os 2 atacantes e tudo mais, né? Tá vindo, se der tudo certo, mais um aí. Mas até por questão de cansar um pouco, né? Porque como o Palmeiras tá jogando desde janeiro pra parar, né? Então a gente vê que, querendo ou não, pode falar, os caras têm a melhor vida, né? Vida privilegiada, salários melhores, né? Mas também é aquela coisa, né? Muita viagem, isso desgasta muito, né? Fuso horário. Mais 90 minutos, aí você chega já, você sai do Rio, vem pra cá, Nordeste, vem pra cá, aí no outro dia, 7, 8 horas da manhã, já tá treinando de novo. Eu querendo ou não, isso dá uma desgastada, né? Dá. E aí não é só também a questão física, psicológica, não rende, né? Influencia o jogador no jogo mesmo. É que é aquilo, eu acho que pro Palmeiras focar mais ainda, se ele sair pro Atlético Mineiro, aí eu acho que o Palmeiras vira um grande candidato a título, cara, porque... se ele sair pro Atlético Mineiro, eu acho que ele vai ser o campeão do Brasileirão, porque aí é foco total, né? Aí não teria desculpa, né? Não teria desculpa mesmo. Teria desculpa. E aí, querendo ou não, a Libertadores e a Copa do Brasil já vai estar numa fase final, né? E aí seria, no caso, talvez semana só, entendeu? Então, é aquela coisa, tem pra descansar e dá pra pegar, né? Imagina que, vamos imaginar assim, que uma suposição, que o Atlético passe, vamos supor que o Corinthians que tá em segundo passe, e vão afunilando e vão chegando pra lá. Com certeza o Corinthians vai dar prioridade a Libertadores e o Galo, né? Vamos, para não falar que eu sou clubista, o Flamengo passe, vai. O Flamengo e o Galo passe, chegue lá, com certeza eles vão tirar o pé um pouco do freio, né? Com certeza, ainda mais que vai ter momentos aí, jogo de quarta e numa quinta. Tá enfrentando um desses rivais direto. Então, querendo ou não, você não vai dar prioridade, né, velho? É Copa do Brasil, é Libertadores, né, velho? Não tem como. É claro que é um perigo. É clássico, né, meu? Não, você gosta que seu time jogue de reserva contra o Palmeiras? Nem a pau. Pode estar jogando amistoso de pré-temporada, mas tem que ser titular. Mas eu acho que aí pro Palmeiras e pro Corinthians tem uma vantagem, se caso os dois passarem, né? Que é que eles vão se enfrentar agora no começo do Brasileiro. Também acho. Entendeu? Então vai sobrar os... Em agosto. Atlético Mineiro na Libertadores. Então pra nós tá ótimo. Eventual passagem, né? Ele já vai jogar ainda, né? É sim, e tipo aquela coisa. Se passar, os próximos rivais que vai pegar o São Paulo, por exemplo, o Corinthians, vai pegar o São Paulo e o Santos, mas lá no final. Então, tipo, são times que talvez vão estar brigando por meio de tabela e não pela cabeça. Exatamente. Então, Internacional, é mais fácil. Que é o nosso jogo, né? Talvez não seja, mas talvez seja brigando por nosso Flamengo. Até lá a gente vai... O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai ser nosso último jogo. Então, se tiver, vamos supor que... Se não tiver nenhum campeão ainda decidido na última rodada, vai ser pesado. Vamos colocar aí que o Palmeiras tropece, ao Corinthians, o Atlético assume, o Corinthians brigue com ele ali. Vamos supor. Cara, vai estar ali a última rodada, mas tudo, ainda assim, falta muito campeonato, 19 rodadas. Sabe o que eu ia dizer? Que eu tenho duas coisas. Fale aí pra gente concluir que nosso programa já chegou. Bom, a gente já falou bastante, falamos o resumaço do Campeonato Brasileiro. Vai pegar mais fogo ainda, hein? E a gente vai trazendo mais, né? Isso. Vamos trazendo mais do Brasileirão, aos poucos.
Lógico, vai ter Libertadores, tem Copa do Brasil no meio, então a gente vai fazendo, intercalando e vamos aqui já deixando. A gente vai pegar uma vez pra fazer só da Série B, né? A Série B. A Série B também tá bem empolgante, né? Tá Então. bem, mas o Cruzeiro tá levando de boa. Tá levando de boa, mas ó, o Vasco também tá legal. O Grêmio, né? O Grêmio, então. Se despeça aí que o nosso tempo já eras. É isso, galera. Espero que vocês tenham programa, né? Um programa focado só em Brasileirão. Fiquem bem. Todos, né? Agradecer de onde vocês estão assistindo, né? Curte, comenta, compartilha. As redes sociais estão abaixo. Tá ali passando ali, ó. Aqui, passando, tá? Então entra lá nas nossas redes sociais. Estamos aí para isso, tá? Lembrando, né? Bom lembrar para todo mundo, para não ter problema. Aqui é uma resenha de torcedor para torcedor, né? Então, nossa opinião, nada também favorecendo. Não. É só opinião, né? E outra, falar que racismo é errado. É errado, então, por favor, vamos ter que fazer campanha assim. Não ao racismo, temos que realmente cortar essas pragas, vamos colocar assim, né? Que tudo um bando de. Você que é racista, é um bando de imbecil. É isso que é a realidade. Que não dá nem pra chamar de pessoa, porque não é pessoa, né? Então, vamos cortar isso, né? E. Não, eu só quero agradecer também a galera que assistiu a gente, né? Os próximos programas estamos aí. E concordo com o Vinícius, vamos. Não ao racismo. E também, só que lembrando, se quiser interagir, também tem o WhatsApp aqui, ó. Aqui interaja com a gente lá, manda o seu zap lá, manda o teu vídeo, que a gente faz um bem bolado e traz vocês aqui, né? E também, só falando aqui, que se a gente for clubista é porque somos meros torcedor, porque esse programa é de torcedor para torcedor, né? Então, o importante é isso. Aqui é um debate saudável. Então, galera, ficamos aqui com mais um amistoso e até semana que vem, até o próximo programa aí, até mais.